8% dos nascimentos no país são de jovens com menos de 19 anos. 1 em cada 5 crianças que nascem no Brasil é filha de menores de idade. Os dados são do Ministério da Saúde. A gravidez não intencional traz diversas consequências para as jovens e a sociedade. Segundo dados do IBGE, 6 de cada 10 adolescentes grávidas não trabalham e não estudam. A infância está sendo interrompida pela maternidade precoce. E esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar, pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo Giovana de Assis. Oi, Giovana. Oi, Lisa. E boa tarde para você que está acompanhando o programa Viva Voz. Lembrando que para participar do nosso programa pode ser através das redes sociais, no Instagram e no Twitter, @VivaVozUnivale, e a nossa página no Facebook é facebook.com/VivaVozUnivale. Hoje a nossa convidada é a psicóloga Odete Fiorda. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Bom, vou começar então fazendo essa primeira provocação, porque tem muita coisa para a gente conversar sobre esse assunto, né? Puxando esse dado, então, 1 em cada 5 crianças que nascem no Brasil é filha de adolescente. Isso são dados da ONU, na verdade. Mesmo com tanta informação, por que as meninas continuam engravidando? É uma pergunta que é feita por todas as pessoas que trabalham, que têm filhos adolescentes. Quer dizer, você tem, tecnicamente, todo tipo de informação. Você tem as redes sociais, você tem professores que podem falar, mas o que está acontecendo, e isso eu trabalho há 30 anos com isso, e a diferença é gritante. Adolescente, ele se envolve, ele reproduz quando ele se envolve emocionalmente com o assunto. Então, se ele tem um envolvimento emocional com quem está falando sobre o assunto, ele internaliza isso e ele reproduz isso. Seja em qualquer área, política, emocional, afetiva, enfim. E na área de reprodução humana, a mesma coisa. Então, o que acontece com as escolas, né? Existe uma aula dentro da biologia, ou dentro da biologia existe uma matéria que se diz que é reprodução humana. E ali o professor fala da parte fisiológica, e basta. E fala alguma coisa só sobre os métodos contraceptivos, que a gente tem distribuído em postos de saúde. Preservativo, em posto de saúde, é distribuído gratuitamente, é só pegar. Mas esse adolescente, ele não internaliza. Então, nós fizemos um estudo onde a gente trabalhava educação sexual e a gente trabalha com formação de adolescentes, que são formar adolescentes formadores de opinião. Então, este adolescente, ele passa por um treinamento, entre aspas, onde ele vai saber absolutamente tudo sobre essa área. Tecnicamente falando, a gente não está aqui falando em nenhum momento sobre liberar ou deixar de liberar a relação sexual, porque, pelo visto, está liberada, né? Senão a gente não teria tantos partos em adolescentes, né, precocemente. E esse adolescente vai ser o multiplicador dentro da escola com o apoio de alguns professores. Esses professores que são aqueles onde o adolescente também tem um contato emocional um pouco mais próximo. Interessante. Então, não existe... dentro da estatística, a gente não consegue ver que existe uma mudança de comportamento se não existe essa relação afetiva com a pessoa que está explicando. O adolescente, ele multiplica aquilo que a amiga fala. Por exemplo, uma amiga diz para ela assim, olha, você vai engravidar se você sentar num banco que um rapaz ejaculou. Ela nunca mais vai sentar naquele banco. Por mais que a mãe diga, não é assim, tem que ter determinadas condições, etc. E tal. Se ela diz, olha, você toma a pílula só quando você vai ter relação, ela acredita na amiga dela. Entendi. Então, isso é um trabalho de longo tempo que foi feito. Não é uma coisa assim que a gente fez de ontem para hoje. E o que está acontecendo? O que houve dentro das políticas públicas no Brasil? Não se fala mais de educação sexual, fala de contracepção. Como evitar filhos. E como evitar filhos, cada um vai ter uma metodologia, seja pela religião, seja pela crença, ou seja pela informação que ele tem acesso. E o adolescente tem uma coisa mágica que ele diz assim, não vai acontecer comigo. Né, Giovana? Ser adolescente, de vez em quando, já pensou. Eu já não lembro muito tempo de ter pensado isso, mas faz bastante tempo. Mas o adolescente acha que nunca vai acontecer com ele. Verdade. Ele fala, imagina, eu vou ter uma relação sexual e na hora eu tiro e não vai acontecer nada. Preservativo não é legal por N razões. E a menina acredita nisso também e aí acabam engravidando, né?
Agora, em um momento tão conturbado como é a adolescência, quais são os danos psicológicos que uma gravidez tão precoce pode gerar? Olha, os danos são irreversíveis. Vai depender de como essa família acolhe essa adolescente. Normalmente, não fica junto, né? O pai dessa criança não fica junto com a mãe dessa criança. Então, ela vai ser uma mãe adolescente e nós vamos ter avós adolescentes. Porque os avós, os pais desses adolescentes têm aí 40 anos, 30 e poucos anos. Então, eles também são muito jovens para serem avós. E aí, essa adolescente, ela deixa de frequentar a escola já na gravidez. Porque ela fica com vergonha, por mais que hoje a gente acolha, que a escola possa ter esse acolhimento à adolescente, ela não vai participar de festa, ela vai ser sempre vista de uma forma diferente, ela não vai entrar no grupo que vai sair para tomar alguma coisa, não vai dançar o funk, não vai dançar o samba, enfim, ela vai ficar à parte desse grupo. Então, o adolescente vive em grupo. Se ela fica fora desse grupo, ela já começa a ter problemas com relação a isso. E daí ela vai para casa e essa família, se não tem esse acolhimento, ela começa a entrar em estado depressivo. Esse parto é precoce, então a gente tem muitos casos de meninas que acabam tendo partos prematuros e crianças com problemas. Ou elas começam a usar droga, porque elas entram num processo de depressão. Então, acho que a droga, o álcool, né, que não deixa de ser uma droga, principalmente para a gravidez. E essa criança nasce com problemas deficitários com relação a QI e comportamento e uma série de coisas. E uma coisa que a gente percebe muito que acontece são esses pais dessas adolescentes, eles acabam se separando. Porque é um momento que eles estão começando a ter um pouco mais de liberdade, sair, né, viajar só os dois, começar a namorar novamente, estar mais próximos, porque os filhos já estão maiores, e vem uma criança de uma gravidez não planejada e, às vezes, indesejada, mas ela vem e essa criança acaba, ao invés de juntar, acaba separando a família. Ou seja, impacta lá na frente, tudo. Né? A gente tem sérios problemas com relação a isso. Então, a família desestrutura. A gente fala, não, realmente a criança é uma fonte de energia positiva, é uma coisa ótima, desde que ela seja realmente acolhida para isso. Né? E nós temos um índice hoje altíssimo e que não está nas estatísticas em nenhum, porque a gente não tem como provar isso, mas a gente, no consultório, nos hospitais, a gente acolhe isso e vê que isso que está acontecendo. Meninas que chegam nos pronto-socorros, as pronto-socorro em todo o país, abortando, e vem como aborto espontâneo, porque vem com sangramento. Então, aí o médico faz uma curetagem, porque já abortou, e elas provocam esse aborto de N maneiras, as mais absurdas possíveis. Imagina. Que difícil tudo Muito isso, difícil. Né? Bom, então, é uma fase difícil por si só, né? Sim. Então, a adolescência aqui no Brasil é considerada entre os 12 e os 18, né? Mudança de corpo, transformação emocional, psicológica, começo de novas responsabilidades, é muita coisa acontecendo, né? E aí tem junto também um apelo, né, à sexualidade que está cada vez mais forte, evidente em tudo quanto é lugar. Como que a sociedade, os pais... podem lidar com todo esse boom de informações acontecendo ao mesmo tempo? Os pais estão mais perdidos do que antes hoje, né? Porque exatamente por essa gama de informações que existe, né? E esse apelo pela sexualidade. Então, primeiro a gente tem que respeitar quais são a formação desses pais e o que eles esperam dos filhos. Ponto. A religião, os costumes que eles têm, qual a cidade que eles vivem. Então, tem toda uma parte social, cultural e religiosa que tem que ser respeitada. Então, esse pai ou essa mãe, dependendo disso, trabalha de determinada forma. Mas essa criança vai para a escola onde existe pessoas de várias raças, de vários credos e de várias fontes do Brasil. Nós somos um país super misturado, vamos dizer assim, que nos faz esse país muito bom, desse país que nós somos. Então, tudo isso é um monte de coisa que acaba vindo para a cabeça do adolescente. O apelo sexual é um absurdo, na minha opinião, como profissional, como mãe. A sexualidade está tão banalizada
que não se respeita nem o outro, independente de idade. Nós temos casos assim absurdos que dariam uma outra pauta, que são os abusos sexuais de bebês. Uau! Que é gravíssimo, né? Então, a gente tem o apelo sexual de meninas e as meninas acabam, de alguma forma, também buscando formas de se tornarem mais sexuais. Mas, fisiologicamente, as meninas também estão mudando. Elas têm seios mais rápidos, crescem com 9, 10 anos, tem a primeira menstruação. Então, fisiologicamente, as meninas também estão mudando. Então, o que a gente percebe? Que a gente tem que começar a educação sexual aos 9 anos, mas não é para falar de sexualidade, mas é para falar de desenvolvimento corporal, de afetividade, de gostar do próprio corpo. Ninguém vai falar de sexo com uma menina de 9 anos de idade se ela não perguntar. Se ela perguntar, dependendo qual é a autorização desse pai e dessa mãe, nós vamos orientar. Mas se ela vem... a criança de 9 anos, na primeira menstruação, ela não entende o que está acontecendo com ela. Alguém diz, isso é normal. Não. Peraí, outra com 14, com 12. É normal ter a primeira menstruação? Claro que sim, mas não com 9. Então, ela começa a ficar confusa ali. Então, a escola, infelizmente, eu digo isso com o coração assim bem dolorido. Infelizmente, a escola, além de educar, ela está formando pessoas, porque os pais estão distantes disso. Porque estão confusos também. Então, o que passa? Passa a responsabilidade para a escola. Então, primeira coisa, os pais têm que ter. Qual é a formação que eu tenho? Eu sou de uma religião X, então eu quero que os meus filhos sigam essa religião. E aí ele vai, dentro disso, colocar os limites. Pai, hoje em dia, acha que filho não tem que ter limite. E tem que ter. Claro. A gente vive com regras o tempo todo. Você vai atravessar a rua, tem regra. Você vai dirigir, tem regra. Você vem para a escola, tem regras. Você vai para qualquer lugar, qualquer país, você tem que cumprir regras. Então, em casa também tem que cumprir. Né? E coisas do início, por exemplo. Crianças de 0 a 6 anos, a sexualidade começa ali. Você educar essa criança para tomar um banho, para ela cuidar do corpo e cuidar dos órgãos genitais, porque faz parte do corpo. Claro. Então, é você gostar do seu corpo. Se você gosta do seu corpo, você não vai entregar para qualquer um. Bacana. Né? A gente tem casos de meninas, principalmente no interior, que vendem um corpo. Eu quero um pedaço de melancia. Então, tá, eu vou transar com você, você me paga um pedaço de melancia. Olha só. Nossa. É verdade. Né? Então, quando você fala assim, o que os pais podem fazer, em primeiro lugar, fazer com que os filhos gostem do corpo. Quando você gosta de alguma coisa, você não joga fora. Você preserva. Né? Acho que dá tempo da gente fazer mais uma pergunta. Temos 1 minuto, Giovana. Com certeza. E quanto à paternidade, que tipo de dificuldade os homens enfrentam para aceitar que serão pais? Olha, é uma pergunta ótima, porque a gente tem muitas mães adolescentes, mas a gente não vê a responsabilidade de pais adolescentes. E a gente vive num país extremamente machista, que sempre você pode dizer, não, tem que assumir, e assume. Uma geração aí que está com 30 anos, hoje está assumindo ser pai. Mas o adolescente não assume, e não assume com o apoio dos próprios pais. Os pais também não querem que ele assuma. Não querem que ele assuma. Ele é muito novo, mas a menina também é. Pois é. Segure suas cabritas que meu bode está solto. Isso a gente ouve até hoje. Verdade. Olha, não, a sua filha que se insinuou, a sua filha que foi em cima. Não, isso é o filho. Né? Então, a responsabilidade de ser pai não é cobrada tanto quanto a responsabilidade de ser mãe. Verdade. Então, ser pai também é uma responsabilidade muito grande. E hoje, os meninos não estão assumindo. E não é hoje, acho que séculos e séculos. Não mudou muita coisa, infelizmente. E aí, então, qual o recado para os pais dos meninos? Eu acho que é assumir a responsabilidade e... Eu falo sempre, quando eu sou chamada por juízes para dizer, olha, qual é a sentença que a gente tem que dar para esse rapaz que estuprou ou que violentou essa menina, eu digo, chame os pais e também responsabilize os pais desses meninos. E no caso em que há consentimento, não muda muito também, né? Consentimento não entendi. Houve uma relação consensual. Não, sim. Os dois queriam menores, ter essa relação, mas são menores de idade, então a responsabilidade é dos pais. Né? A gente tem uma lei que os protege, e não é só por causa de lei, é porque eles não têm condições emocionais ainda para isso.
Claro. Então, os pais, como eu disse, também são adolescentes, por si são avós adolescentes. É verdade. Então, a gente tem pais adolescentes e avós adolescentes. Então, mas dá para mudar? Dá. Senão, a gente vão achar que a gente está num buraco muito profundo. Não, dá para mudar sim. Com educação, com orientação, sabe? Com bastante afetividade e com técnica. Ninguém falar assim, olha, você não engravida por... Não. A medicina diz, você engravida assim. E é assim que tem que ser, para evitar. E se você tiver afetividade, você consegue passar isso para outra pessoa, para os jovens. Senão, a gente vai ficar sempre numa defasagem muito grande. Pausinha para respirar, a gente já volta a conversar com a psicóloga Odete Fiorda, adolescentes que engravidam. Esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta com o programa Viva Voz aqui pela Univale FM e também pela TV. O tema de hoje é gravidez na adolescência e nós estamos recebendo a psicóloga Odete Fiorda. Agora, existe algum perfil das adolescentes grávidas aqui no Brasil? Olha, o perfil das adolescentes, dependendo da região, a gente tem um perfil, né? No Nordeste, Norte e Nordeste do país, o perfil dessa adolescente, geralmente adolescente que tem uma estrutura social financeira mais abaixo, são pessoas que não têm a família no máximo um salário mínimo e meio, então elas acabam mantendo relações sexuais em troca de alguma coisa, elas são vendidas na primeira relação principalmente, então a gente tem características específicas Norte e Nordeste, interior de Norte e Nordeste, grandes centros, isso acontece, mas aí acontece, entre aspas, gratuitamente, elas se expõem mais, né, na praia, estão mais expostas, então elas estão sexualmente mais aguçadas. E elas mantêm relações, não por troca de nada, não são meninas que trocam por alguma coisa, não precisam vender o corpo, mas elas mantêm relações sexuais muito jovens e sem nenhum tipo de precaução e acabam engravidando. No sul do país, vamos dizer, mais no sudeste do país, no interior não muda muito, existe como no interior do norte e nordeste, mas nos grandes centros existe o apelo sexual muito grande e o desenvolvimento, como que parece que as meninas ou os meninos eles têm que amadurecer muito mais cedo. Parece que não pula uma etapa. Então, 9, 10 anos já estão usando roupas como se fosse uma adolescente de 15, 16 anos. Não, nada contra, mas isso leva a um envolvimento com outros grupos de adolescentes mais velhos, e esses adolescentes estão também, eu falo que o hormônio saindo pelas orelhas, né? E elas estão fisicamente desenvolvidas, então acabam mantendo relações sexuais sem precaução e acabam engravidando. 99,9% das gestantes adolescentes não queriam engravidar. É raríssimo você encontrar uma que dizia, olha, não, eu quis, eu estou tentando. Sim. 70% engravidam na primeira relação sexual. Olha só. É altíssimo. A gente tem índice absurdo de aborto feito por essas meninas que a gente não tem na estatística porque elas chegam no hospital já com sangramento. Sim. Então, teve um aborto espontâneo. Você não pode dizer, não teve um aborto espontâneo. Aconteceu. E o que acontece para ela fazer isso, a gente não sabe. Então, aí a gente vem para o sul do país, a gente tem meninas também com esse perfil, com a sexualidade bem exacerbada, bem assim, a flor da pele. Tem o apelo sexual muito grande, principalmente no litoral. Mas não tem tanto quanto no Nordeste de vender o corpo no interior do país. Esse é o perfil. A gente não tem meninas que digam assim, estou tão deprimida, eu vou engravidar. Claro. A gente não tem. É por outro caminho, né? Por outro caminho. É o caminho do nada vai acontecer comigo. Entendi. Não é o caminho do desejo. Você tinha um dado que você comentou no sim. intervalo. A gente tem atendimento em hospitais públicos, né? E de cada 100 partos em hospitais públicos no Brasil, pelo menos no Mato Grosso do Sul, de onde eu vim, Campo Grande, a gente tinha de 25% a 30% de partos de adolescentes, entre 12 e 19 anos. Meninas com 17 anos na terceira gestação. 3 pais diferentes. Gente. Nossa. Então, é a inconstância do relacionamento. Claro. E não é assim, eu vou ficar com esse, eu vou ficar com aquele. Não, quem sabe esse dá certo? Quem sabe com esse eu consigo? Né? Então, a gente tem um lado dos meninos que sexualmente estão
bem aguçados e, de uma certa forma, diz, não, é tranquilo, olha, você já é adulta, vou estar sempre com você. Então, perceba que existe sempre o apelo afetivo. Eu vou ficar com você, eu vou namorar você, a gente vai casar mais para adiante. Então, mantenha a relação comigo, confie em mim. Falando disso, Odete, continuam valendo aquelas antigas atitudes, tipo, eu vou engravidar para segurar o relacionamento? Tem bastante. É impressionante isso. É ótimo você ter falado isso, mas não é só em adolescente, viu? Pois é. A maioria das mulheres ainda pensa assim, infelizmente, sabe? A gente vive numa sociedade que parece que isso não mudou muito. E como elas estão... como eu disse, o apelo afetivo é muito forte, por isso que quando a gente trabalha com educação sexual, nós temos que trabalhar a parte emocional, trazer esse adolescente para a gente, e existe forma de fazer isso, porque senão a gente vai estar sempre competindo com aquele que diz, não, fica comigo porque eu estou com você, eu te acolho, eu gosto de você. Então, sempre tem um lado afetivo, sempre. É difícil você ver adolescentes que sejam estupradas, que sejam forçadas a manter. Elas têm relações sexuais e engravidam porque vão com consenso. Claro. Raramente a gente envolvidas tem. Emocionalmente. Exatamente. Entendeu? Existe esse envolvimento emocional. Agora, a gravidez na adolescência é a principal razão que leva meninas a se casarem antes dos 18 anos, segundo um estudo que foi organizado pelo Plan Internacional. Qual a influência dessa situação no psicológico? As meninas estão preparadas para enfrentar uma situação dessas tão novas? Pois essa pesquisa provavelmente foi em outros países, uns países mais, diria, islâmicos, ou enfim, alguns outros países mais rígidos na educação, porque aqui no Brasil não são obrigados a casar. Por lei deveria ser. Existe uma lei que obriga a menor de idade, quando mantém relações sexuais, e até hoje tem, a lei de 1900 e EPA, né, como eu falo, mas obrigaria a casar. Mas não tem muito essa obrigação hoje, não. Em outros países, sim. Mas mesmo se fosse, por exemplo, no Nordeste, que a gente poderia dizer o norte do país, bem... você desvirginou minha filha, você engravidou minha filha, você vai casar. Essa menina passa a ter uma responsabilidade tão grande numa casa, num filho, e responsabilidades de uma pessoa adulta. Nem nós conseguimos fazer isso, imagine um adolescente. Né? É muito difícil manter isso. Então, a estrutura emocional dessa menina cada vez mais nos preocupa. Porque o que ela faz? Muitas vezes ela não consegue desabafar com esse parceiro dela, que vai casar com ele, e ela sofre por causa disso, ela é obrigada a fazer determinadas coisas, ela vai descontar em quem? Na criança. Então, você vê crianças espancadas. O maior índice de crianças espancadas que vão para os hospitais são filhas de adolescentes. Olha só. E a reincidência, meninas adolescentes são filhas de mulheres que também ficaram grávidas na adolescência. Então, a história se repete. Se repete. Então, percebe que a coisa é educacional, é afetiva, porque o exemplo que você passa para o outro é, olha, eu engravidei, você está aqui, a gente se ama, nós estamos bem. E como lidar com isso na escola? Você está batendo muito nessa tecla, né, da educação. Qual seria um caminho interessante? Não sei se você já participou de algum trabalho nesse sentido. Sim, a gente fiz um trabalho durante muito tempo. Existe uma lei que chama Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que contempla duas áreas, que é a área de educação sexual e a área de meio ambiente, que era para ser implantada a partir da década de 90. Você vê como a gente está atrasado. Então, eu fiz parte da implantação desse projeto na área de educação sexual. Criou-se uma metodologia para capacitar professores de escolas públicas, municipais e estaduais e das escolas particulares que quisessem. Então, se capacitava esse professor para ele trabalhar essa afetividade com os alunos. Por exemplo, a gente chegava numa escola e a gente ia conversar com esses alunos para saber qual era o professor com quem eles mais tinham uma aproximação. Esse professor se tornava um multiplicador aquilo que a gente ensinava. Porque senão não adianta você chegar num lugar e dizer que você sabe, que ele vai olhar para você e vai dizer, legal, bacana. Quem é essa pessoa? Legal, bacana, mas... Né? Então, era no mínimo assim, 40 horas para a gente trabalhar com os adolescentes, identificava quem era esse professor, e daí esse professor indicava ao aluno que era aquele aluno que todo mundo ia lá, mesmo aquele que era um líder, entre aspas, não muito agradável, aquele briguento, esse é um líder. A gente trazia ele para nós e a gente trabalhava com ele e ele se tornava um multiplicador. Sim. A partir daí, a gente viu um índice
diminuir bastante de gestação na adolescência e também de doenças sexualmente transmissíveis, que tem bastante, e de primeiro relacionamento. As meninas começaram a manter a primeira relação com 12 anos, passaram até a 14, 15 anos. Eu, particularmente, acho que a partir de 16 anos é o mínimo que se pode ter, porque está aí uma formação. A menina já está formada, pelo menos quase totalmente, na parte fisiológica. E o menino também. Antes disso, é uma criança tendo outra criança. Isso é muito preocupante. Então, existe essa área que seria a área de orientação sexual e educação sexual. Um projeto, uma escola viabiliza esse projeto, conversa-se com os pais, tem autorização desses pais, ninguém tem que fazer nada escondido de pai e mãe. Claro. Esses pais participam. Esses pais também têm que aprender, né? Tem que aprender, e isso é extremamente importante. Aí a gente traz os professores para trabalhar isso e a gente traz aí os alunos e fica na coordenação disso. Com jogos, com atividade, com trabalho, onde eles vão, como eu falei, gostar primeiro do corpo, entender como ele funciona e daí não vai entregar esse corpo para ser machucado ou ser deteriorado por alguém. Agora, fazendo pesquisas para fazer o programa hoje, eu acabei encontrando dados de que na Colômbia eles estão utilizando bebês robôs como estratégia para diminuir a gravidez na adolescência. A prefeitura criou esse programa que visa escolas públicas e particulares para que as meninas vejam como funciona a maternidade em idades tão precoces. Como medidas como essa podem auxiliar no quadro? Bom, eu acho que o Brasil a gente não vai conseguir ter robôs, mas por enquanto. A Colômbia mudou bastante, teve um projeto muito bacana lá, na parte social, enfim, era um país que vivia de drogas, enfim, isso, e aí juntava prostituição, era gravíssimo, né? Aqui no Brasil, a gente tem escolas que trabalham, por exemplo, cada semana alguém cuida de um animalzinho. Leva para casa e fica com aquele pintinho, com aquele patinho, e vai cuidar, vai ter que alimentar, não vai poder sair de casa, não vai poder fazer. Então, começa a ter algumas coisas. Eu acho que, às vezes, você não consegue deslocar, por exemplo, educação sexual, que começa a falar dos animais, eu fico com o pé atrás, porque para a criança ela tem que entender como que um animal reproduz, depois ela tem que... Como é que é isso em mim, né? Então, tem essa ponte. Se você não fizer uma ponte bem acertadinha, ela vai achar que ela vai ser uma patinha, vai achar que ela vai ser um animalzinho, e não é verdade. Então, passar esses bebês que existem, essas bonecas que existem, que fazem xixi, que tem que dar de comer e tal, eu acho que é interessante. Uma amostrinha, né? Para trabalhar, né? E aí, essa responsabilidade também de cuidar da casa. Claro, porque não é pai só e o mãe, bebê, né? homem e mulher, tem que dividir. Não é assim, o pai ajuda. Não, o pai é participativo. Então, o menino tem que aprender que ele não vai lá para ajudar. Ele vai lá porque ele é pai e tem que ser a outra metade. Perfeito. Então, coisas assim, né? A gente trabalha com teatro, em escola, e a vivência disso para que ele entenda o que está acontecendo, sofra na pele e daí diga, não, eu vou me cuidar e vou procurar um médico para saber qual é o melhor método contraceptivo para mim. Odete, muito obrigada. Imagina. Nosso tempo terminou. Bacanas os esclarecimentos que você trouxe. Acho que é uma conversa dura, mas precisa ser levada sempre. Obrigada, então. Eu que agradeço. E assim que precisarem, só me chamar. Estamos por aqui, tá bom? Obrigada. Nós conversamos, então, com a psicóloga Odete Fiorda. Só lembrando nas nossas redes sociais, @Viva Voz do Univale, tanto no Instagram quanto no Twitter. E a página no Facebook é facebook.com/Viva Voz Univale. Até a próxima!